Namastê. A meditação da Fênix, ela tem como principal intenção no nosso programa, no nosso curso, eliminar a energia Dor. Energia Dor é o nome que o William Reich, deu para a energia quando ela fica estagnada. Né? O segredo do prana, o segredo da energia, né, é se mover. Né? A palavra prana na Índia, né, ela é chamada de prana e de vayu. Vayu vem de vá quer dizer mover-se. Né? Então a energia toma sentido e a gente tem vida quando a energia se move dentro do corpo da gente. E a gente, de alguma maneira, evita que esse movimento seja total como uma forma de sobrevivência. Né? Ou seja, a gente nasce uma primeira vez quando a gente é desligado da mãe. Né? Quer dizer, aquela maneira de viver dentro da mãe deixa de existir, a gente passa a existir de uma outra forma. Mas a gente tem que ter outros nascimentos na vida, né? A gente tem que sair do casulo da infância para passar para a experiência da adolescência, depois sair do casulo da adolescência para entrar na idade adulta. Né? O crescer é um eterno sair de um ovo que você criou, de uma cápsula que foi criada para sua proteção, para que você possa continuar se expandindo, continuar crescendo. Né? Até que chega uma hora em que você sai da cápsula só da visão do mundo físico para perceber também outras realidades mais sutis, né? A realidade emocional, a realidade mental, até que uma hora você sai da cápsula das experiências perceptíveis, ou das existentes, né? Para passar para a experiência espiritual. E o último nascimento, o nascimento espiritual, é o nascimento do qual você é o bebê, do qual você é o médico, né? É a parteira, né? A pessoa que faz o trabalho de parto, né? E você é a mãe, você é as três coisas ao mesmo tempo, né? Porque você vem gestando dentro de você essa plantinha, né? Da espiritualidade, essa semente da espiritualidade, você vem regando, mas chega uma hora que ela precisa nascer, né? Porque ela é o novo você, né? E você também é o parteiro, né? Uma vez que você não tem um mestre iluminado sobrando por aí hoje em dia para fazer esse parto para você. Então, seja bom ou seja ruim, com as suas virtudes e com os seus defeitos, né? Essa é a situação. Essa é uma meditação que trabalha a liberação da energia, principalmente nos punhos, nos tornozelos e no pescoço, porque essas são as três regiões, as três porteiras últimas para as suas extremidades, né? Para os seus dedos, né? Para a sua cabeça, para os seus pés. E você troca a energia com o mundo a partir dessas extremidades. Né? Você, quando vai contactar outra pessoa, né? Você estica o braço e você sente ela com a mão, né? Você aperta a mão dela para dar bom dia, você troca energia com a terra pelos pés e você troca energia socialmente pelos sentidos que estão quase todos aqui no rosto, né? A visão, a audição, o olfato e o paladar, né? Além do tato que se expressa principalmente pelas mãos, né? Já que é o lugar do tato onde você tem uma maior quantidade, uma maior área cerebral, uma maior quantidade de neurônios mobilizados para identificar as informações, né, que vêm das pontas dos dedos, né, e da sola dos seus pés, né, e da sua língua. Né, todas essas partes localizadas numa dessas 5 extremidades. Então, o que a gente faz? A gente psicologicamente, quando quer evitar esse contato com o mundo, porque o mundo de alguma maneira é ameaçador à nossa continuidade vivo, né, a nossa sobrevivência, a gente tende a trancar a passagem da energia nessas 5 regiões. E como é que a gente tranca? Transformando parte da energia que está circulando numa energia estagnada e fazendo com que essa energia fique ali segurando outras energias para que elas não passem. Então a meditação da Fênix o tempo todo trabalha com movimento de punhos, né, com movimento de tornozelos, né, e até um pouco
com o movimento do pescoço, né? Principalmente no final. Essa meditação trabalha basicamente com 2 dos nossos 5 pranas, né? Com o Vyana Vayu, que é o prana que trabalha a circulação do prana por todas as regiões, né? Que leva o prana às pontas dos dedos, às extremidades, né? Ao cabelo, né? À cabeça, né? Ao couro cabeludo, aos pés, ou seja, o prana que cuida para que a energia que sai do teu núcleo, né? Chegue a todas as tuas extremidades, e o outro é o Udana Vayu, que é, como é que se diz, administrado pelo chakra da garganta, né? Que é um prana que está ligado à comunicação, ele é o prana que administra a transformação das suas percepções em palavras para que você possa comunicar-se com os outros, né? Então ele é o prana que administra a comunicação. Então, dessa forma, o prana com os outros. Então, essa é uma meditação que trabalha esse prana, que vai deixar a sua comunicação mais fluente, vai aumentar a sua capacidade de traduzir sentimentos em palavras, sensações em palavras, que vai te ajudar a traduzir a sua experiência sensorial em palavras. E o outro prana, o Vyana Prana, ele é administrado pelo segundo chakra, esse que leva a energia até as periferias do corpo. Ele é um prana que lida com a coesão entre as diferentes partes do corpo, entre os seus órgãos, né? E é o prana que cuida do seu corpo ficar ereto, ou seja, é um prana que está ligado à sua independência, né? Porque estar ereto é a capacidade de você sair atrás das coisas que você precisa, de você poder se responsabilizar por si só, né? De você poder se responsabilizar pela sua verticalidade, você poder se verticalizar, trabalhar pelo seu crescimento vertical, né? Pelo seu crescimento pessoal, né? Então, o primeiro estágio dessa meditação, né? Onde você tem as 2 mãos que vão se abrindo, feito asas na inspiração, né? Onde você está começando com esse movimento de punho a trabalhar o quê? A trabalhar a liberação da energia Dor. Esse nome energia Dor, como eu falei, foi dado pelo William Reich, né? E o Reich dizia sempre que a energia é uma só, assim como o indiano diz que a energia é uma só, né? Que o prana é um só, que ele se divide em 5 pranas, que a diferença entre esses 5 pranas é basicamente de ritmo. Mas aí o Reich ele está falando o quê? De um comportamento da energia. Aqui a energia foi mandada tentar estagnar, segurar, frear o resto da energia. Frear por quê? Para trabalhar para te dar uma sensação de segurança, né? Então essa é uma meditação que pretende te desencapsular, criar as condições para que você se desencapsule, para que você saia da cápsula restritiva criada em outros momentos em que era, como é que se diz, saudável para você estar defendido de determinadas coisas, para que você possa ver quais são as ameaças reais do mundo atual e atualizar as suas defesas, né? Ter defesas antigas, né, pode ser traduzido como neurose, né? O que é neurose? Eu tenho um amigo meu que traduz a neurose sempre como, quando ele quer dar um exemplo do que é neurose, ele dá o exemplo daquele guerreiro americano que foi esquecido lá na selva do Vietnã por 20 anos, e aí quando encontram ele 20 anos depois, está ele com a metralhadora perguntando: cadê os Vietcongs? Cadê os Vietcongs? Quer dizer, ninguém avisou a ele que a guerra tinha acabado. Isso acontece com a gente. Ninguém avisou a gente que certos perigos que eram apavorantes numa situação de vulnerabilidade anterior não são mais perigos, não existem mais, ninguém mais está te cobrando aquilo, e no entanto você continua defendido para aquelas coisas. E como é que você se defende? Trancando energia nos punhos. Eu tenho uma grande amiga, a Eliane Siqueira, uma psicóloga, que ela, quando trabalha pessoas deprimidas, ela manda eles lavarem muitos punhos com água fria e rodarem os punhos, né? E ela tem resultados ótimos com isso,
porque ela tem uma amenização, desde que a depressão não tenha sido criada por falta de hormônio da tireoide, que aí não adianta nada você rodar os punhos, né? Você tem que fazer reposição hormonal, mas desde que isso não seja a realidade da pessoa, desde que seja uma depressão construída por um padrão de defesa emocional em relação ao mundo, né? O rodar os punhos e o molhar os punhos por si só melhora incrivelmente a situação da pessoa, assim como rodar os tornozelos, né? Eu tinha digamos assim, a Nise da Silveira não gostava de chamar os pacientes dela de pacientes, ela chamava de clientes, então eu vou chamar também de clientes. Eu tinha um senhor que frequentava o meu consultório, que ele, quando chegou lá, estava num estado de depressão muito profundo e tomando remédios antidepressivos, tarja pretas, aqueles assim, quase ponto final do trem, né? Quando não tinha mais a que recorrer, né? E a gente deu uma quantidade enorme de exercícios para ele, e um dia o psiquiatra dele virou para ele e falou assim, olha, você está melhorando porque por causa dos remédios, e não por causa dos exercícios. Ele parou de tomar os remédios, continuou melhorando, o psiquiatra dele falou para ele o quê? Que ele ainda estava bem porque os remédios tinham um efeito de contínuo, né? Que ficava na pessoa por um tempo ainda, mas que se ele continuasse sem tomar os remédios, dali a 15 dias ele ia ter uma depressão muito mais profunda do que ele sempre, do qualquer coisa que ele tivesse conhecido, e aí nem o psiquiatra nem os remédios seriam capazes de tirá-lo daquela depressão. Ou seja, fez um trabalho de terrorismo bem feito com ele, deu isso por escrito para ele, e ele me levou esse papel por escrito, timbrado lá do psiquiatra, e perguntou assim, Pedro, o que eu faço? Eu digo, bom, você tem duas possibilidades. Uma é continuar tomando os remédios, mas aí não tem mais sentido você vir aqui, né, ficar gastando o seu tempo, o meu tempo, né? Não tem sentido isso. Né? Guarde seu dinheiro para gastar em remédios depois, né? Não gaste com as minhas consultas. Ou você tem a outra possibilidade, que é a seguinte, você não toma e vê o que dá. Ele falou, mas se eu entrar numa depressão? Aí eu falei, bom, o que eu posso te prometer é que a gente sai junto. Aí ele falou, mesmo você banca? Eu falei, tudo claro, estamos aí junto. Aí o que aconteceu? Ele parou de tomar o remédio, mas aí eu virei para ele e falei, bom, agora que você tomou a decisão de parar de tomar o remédio, de vez eu quero saber o seguinte, você quer chegar a ter uma recaída ou você quer nem chegar a ter recaída? Ele falou, não, nem chegar a ter recaída. Então você topa fazer um programa especial de exercícios no próximo mês? Ele disse, claro que topo, não sei o quê. E aí uma das coisas que eu dei para ele foi, claro, né, inspirado na minha amiga Eliane, né, ele era muito rico, ele tinha uma coleção de carros importados, ele morava num edifício onde ele alugava todas as garagens dos outros moradores para guardar parte da coleção de carros importados dele. Então ele era o marajá do edifício. Aí eu falei para ele, olha, você vai fazer o seguinte, você vai todo dia descer com um balde e um pano de água molhada e vai lavar um dos seus carros e toda hora você vai molhar os seus punhos dentro do balde d'água, mexendo os punhos, vai pegar o pano e vai continuar. Porque na hora que você vai fazer esse movimento de lavar o carro, ele sem perceber vai fazer uma opção de movimentos de punho que ele, com aquela vida sedentária dele, nunca fazia. E ele disse que o porteiro dele riu muito quando encontrou ele de bermuda no elevador, camiseta, bermuda, um balde, um pano dentro, descia e ele disse assim, Pedro, não estou lavando estou lavando 3, 4 por dia, eles estão ficando lindos, estou amando muito mais meus carros, né? E, enfim, ele não chegou a ter a depressão, né? Mas aí ele me contou que ele ia de noite para uma boate que tinha na época no Rio, Hipopótamos, né? E ele ia dançar com a namorada dele, ele falava, Pedro, ninguém entende nada na boate, que eu vou dançar e eu rodo os pulsos, rodo os tornozelos, rodo a cabeça. E fica todo mundo perguntando que dança é essa, se é uma dança da moda que eu trouxe de alguma viagem, de algum lugar. E eu estou lá rodando. Era uma grande figura.
Essa é a verdade. Para você ficar depressivo, a energia tem que não circular no corpo. E você segura principalmente aqui nesses punhos. Então, nesse momento em que você está abrindo, você está fazendo um primeiro movimento já disso, mas você também está trabalhando um segundo kanda. Na meditação, alongamento do kanda, a gente falou o quê? De um kanda que você tem 7 dedos abaixo do umbigo. O que eu não te contei naquela meditação é que esse é o principal kanda do corpo, mas não é o único. O segundo principal é disparadamente o principal. Por isso, quando você fala kanda na Índia, todo mundo pensa nessa região. Mas a palavra kanda quer dizer bulbo, né? O kanda é um centro de distribuição de força. Você tem outros centros de distribuição de força menores no corpo, né? Com funções mais específicas, com funções não tão universais quanto aquele kanda lá de baixo que eu coloquei como diapasão do resto do corpo, né? Então, o segundo kanda em importância se chama Irania Kanda. Irania é o nome que o indiano dá para o coração, né? E para você ter uma ideia, o kanda principal tem 72 mil ramificações de energia nervosa para o corpo. O Irania Kanda tem um pouco mais de 100 ramificações nervosas para o corpo. Mas são ramificações extremamente importantes porque elas administram, elas estão ligadas à administração da absorção de prana pela respiração, da absorção de prana pelo sol, né? Porque elas estão ligadas ao prana vayu, que é o prana do centro do peito, né? Então, aqui nesse movimento, você está também o quê? Estimulando não só o prana do kanda de baixo, mas também o prana do Irania Kanda, né, do Kanda do peito, a chegar nas pontas dos dedos. Quando o Kanda da ponta do centro do peito chega nas pontas dos dedos, você fica com uma vida emocional e afetiva muito mais saudável. Então isso vai diminuindo o medo que faz com que você se defenda, com que você tranque a energia aqui. A gente tranca a energia aqui por quê? Porque, em parte, né, o Grodek, né, o que foi considerado por muitos, chamado por muitos o pai da medicina psicossomática, daquela medicina que vai tentar olhar em que o seu pensamento, ou em que a sua maneira de pensar, em que a sua visão do mundo, em que o seu mundo psíquico está criando de doença para você, ou está relacionado às suas doenças, né? O Grodek dizia que toda doença, no fundo, é saudade da mãe. Por quê? Porque a gente, segundo Grodek, né, a gente cria a doença para criar uma situação em que a gente possa ser cuidado pelo outro. Então, em algum momento, a gente não sentiu a atenção e o cuidado suficiente da mãe, a gente, de alguma maneira, gera determinadas doenças como maneira de conquistar esses cuidados em volta da gente, de conquistar um olhar materno, de conquistar um olhar afetivo, de conquistar um olhar de consonante, né? de compaixão, né? De conquistar e com isso junto uma segurança, né? Um suporte, né? Para que a gente possa se construir afetivamente, né? Então, segundo o Grodek, nenhum paciente em consultório psicanalístico quer se curar totalmente. Tem uma parte dele que quer se curar e outra que ele começa a criar um padrão de resistências e defesas ao psicólogo, porque para o inconsciente dele, aquele ali é o cara que periga curá-lo. E se ele for curado, ele perde o personagem dele. Ele perde o personagem no qual ele vem investindo uma vida inteira antes de ter tido o retorno do investimento dele. Antes de ter tido o que ele inconscientemente achava que ia conseguir de retorno afetivo por construir aquele personagem, né? Então, o Grodek defende o quê? Que a mesma coisa que o Buda dizia de uma certa forma. O Buda dizia que o problema do homem é que ele acha que ainda tem tempo, que vai ter tempo. Então ele não busca a consciência agora porque ele acha que vai ter tempo, né, para buscar isso depois. Então todo mundo quer se iluminar,
mas todo mundo acaba se defendendo, sabotando o próprio processo de inconsciência para poder manter certas situações confortáveis a si próprio. Então, o, o, o que a gente está, como é que se diz, lidando e tratando aqui nessa meditação é de ir aumentando um pouco mais a confiança em si próprio, de uma certa maneira, para que você possa resistir menos ao seu desenvolvimento, para que você possa sabotar menos o seu desenvolvimento. Quanta gente eu vejo falar assim, eu quero fazer suas meditações, mas na hora eu acabo fazendo outra coisa, deixo para depois, aí faço aquilo outro, aí faço aquilo outro, faço... Né? Por que a gente adia sempre os compromissos com aquilo que pode nos acordar? Porque alguma coisa dentro da gente ainda não quer ser acordada. Né? Alguma coisa dentro da gente diz assim, não, ainda não, agora não. E por que não ainda não? Por uma defesa instintiva, mas que vem de um equívoco. Tá? Ela está, como é que se diz, enraigada no nosso inconsciente, essa defesa, mas ela está enraigada numa convicção inconsciente sua de que daquele jeito você está mais seguro. Né? Então essa necessidade de segurança acaba virando podadora. E a necessidade de segurança é praticamente uma religião, né? A principal religião do ser humano. Né? Todas as religiões te prendem, te ameaçando, né, com os infernos da vida. Né? Então você quer ficar seguro de que não vai ter aquele inferno. Né? Mas enfim, nesse primeiro estágio, então, você está começando a expandir essa energia do peito até as mãos, né, trabalhando uma liberdade, né? Mas uma liberdade de quê? Uma liberdade da sua energia dor. Você está começando a trabalhar para ficar livre da sua própria energia de estagnação, que é a própria energia que você educou para ficar estagnada. No segundo estágio, o que a gente faz? A gente vira a mão direita para fora, né? E na inspiração você se aproxima para a direita, todo o seu apoio veio para um pé só, né? Para o pé direito, quando normalmente ele costuma ficar distribuindo entre dois pés. Quando a sua mão direita chegar lá no fundo, você faz uma volta com ela, agarra alguma coisa da energia e traz na expiração para o centro do peito. Até na próxima inspiração, né? Levar a mão para o outro lado. O que a gente está fazendo aqui? Né? Uma relação com a lateralidade. Você já percebeu que as pessoas desconfiadas sempre ficam olhando para os lados? Por quê? O olhar para o lado remete à ideia de quando a criança era pequenininha, né, e de repente nasceu um irmão mais novo, ela olha para o lado para ver o quê? Que o irmão está entrando na sala e está tirando a atenção que a mãe estava dando a ela, a ele, né? Então, os lados, o olhar lateral, ele está sempre ligado à ideia de ameaça. Ameaça de que o quê? De que aquilo que está na sua frente, que estava te dando uma atenção total, de repente desvia o olhar para lá e você perde o alimento que estava te dando confiança. Você perde o alimento que estava te dando uma confiança de que você é alguma coisa, e de que você é importante, de que você tem alguma importância para aquela pessoa, de que você tem alguma importância então para aquele universo, e de que então você tem alguma importância dentro desse universo. Então aqui você está levando a mão para aquele que seria o seu concorrente, né? O seu irmão, o seu pai, seja lá quem está entrando na sala, que está tirando a atenção que a sua mãe estava dando para você. Só que você está pegando a energia dispersa lá e trazendo para você. Você está transformando o seu concorrente em aliado. Né? Você está criando uma integração, e uma integração entre os seus dois lados. O seu lado direito do corpo está ligado à memória de tudo o que você guardou como sendo pai. Né? É como se você guardasse a lembrança de você andando na rua com seu pai, te dando a mão na sua mão direita, a mãe dando a mão esquerda, né? Aqui você está integrando os dois mundos, você está parando de desconfiar desse, porque esse está sendo concorrente com relação a essa, né? Não, você está
integrando um aqui, depois você integra outro aqui, e com isso você passa a sentir menos ameaças à sua soberania, né? Mas, por outro lado, você também está o quê? Pegando o prana disperso, a energia dispersa, e trazendo para o teu centro. Ou seja, você está aprendendo a também se alimentar do teu próprio movimento. Você está fazendo com que o teu movimento seja alimento para você, né? O terceiro estágio, você gira, né, os braços no movimento que eu de brincadeira costumo chamar de hélice Regina, né, porque você faz, que a Elis Regina fazia esse movimento, e por fazer esse movimento ela criava muito mais ar na parte alta do pulmão dela, e por isso tinha um fôlego a mais, né, excepcional, a mais para cantar, tinha uma força a mais na voz, né? Por esse movimento ela criava uma certa independência da tensão dos ombros com relação à tensão do pescoço, né? Então, com isso, a garganta, né, tá ligada à voz, o chakra da garganta está ligado ao cantar. Com isso, ela tinha uma liberdade muito maior de voz. Aqui nesse movimento, o que você está fazendo? Você está gerando mais energia aqui, mas na hora que você solta o ar, você levanta os dois braços, você chacoalha lateralmente os braços e as pernas. Quando você chacoalha, o que você está fazendo? Você está ajudando aquela energia que você acumulou na inspiração no centro do peito a subir pelos braços e subir pelos pés, a andar verticalmente em você, né? Todas as barreiras de energia do corpo são sempre horizontais, né? O Reich separou em 7 cadeias musculares, né, os nossos diferentes músculos no corpo. Ele dizia o quê? Né, que por exemplo, a cadeia peitoral se junta a todos os músculos que estão ligados aqui, estão aqui nessa altura do peito. Ele dizia que quando você tem uma tensão crônica em um dos músculos do peito, você acaba tensionando toda essa que ele chamou de couraça muscular, nessa cadeia de músculos aqui. E quando que é impossível você manter uma tensão crônica em um desses músculos sem os outros estarem dando suporte. Você pode ter uma tensão momentânea de um deles, né? Você faz um determinado movimento com o braço, ou mesmo com os seus dedos, né? Os músculos que movem esses dedos, eles terminam aqui no seu peito. Então é natural que você, quando leva o seu dedo para trás, você esteja tensionando um determinado músculo que vem aqui, quando chega para frente, esteja tensionando o outro que vem aqui, né? Por quê? Porque você precisa tensionar esse músculo para você poder fazer esse movimento, mas não precisa tensionar o músculo oposto, senão você não ia fazer movimento. Tem um músculo puxando o dedo para trás e outro para frente. Mas quando uma tensão é crônica, aí você acaba congelando, mobilizando toda aquela cadeia muscular daquela altura do corpo, né? E aí o que acontece? Seu dedo não consegue nem mais ir muito para trás, nem muito para frente, porque o músculo que puxa para trás continua puxado quando você está tentando trazer ele para frente. Então as tensões crônicas limitam o espectro do nosso movimento, né? Limitam a possibilidade do nosso movimento. E essas tensões crônicas se dão nessas cadeias musculares. Uma é a peitoral, outra é na garganta, outra na mandíbula, outra ocular, né? Outra abdominal, outra que pega a pelvis e as pernas. Ou seja, essas cadeias musculares fatiam o seu corpo horizontalmente. Então, impedir o vayu, né, o movimento do prana, né, o mover-se do prana, o movendo-se do prana, é sempre impedir o movimento vertical da energia em você. Aqui, o que você está fazendo? Você está, depois de fazer o hélice Regina, você está chacoalhando braços e mãos e pernas, né, lateralmente, fazendo com que essa energia circule verticalmente. Então, libertar a energia, libertar-se da energia dor. Por quê? Porque essa energia de dor, essa energia que estava servindo para a estagnação, ela vai se transformar de novo em energia do movimento. Em vez de ser uma energia que está funcionando contra a vida, vai começar a funcionar a favor da vida. Tá?
No quarto estágio, bom, ainda no terceiro estágio, o que acontece? Esse movimento, é importante você saber que ele não deve ser de baixo para cima, deve ser sempre pela frente do corpo, não deve ser de cima para baixo, deve ser de baixo para cima. Por quê? Quando você faz esse movimento, você está ajudando a expulsar a energia da parte alta do pulmão. Quando você está fazendo esse movimento, é o contrário, você está estimulando a uma entrada maior de ar do lado de cá do pulmão, depois uma entrada maior de cá do lado do pulmão, depois outra de cá. Isso vai fazer com que, às vezes o seu pulmão já estava cheio, mas você fazer mais uma vez um movimento, acaba o próprio movimento gerando um pouquinho mais de espaço para que o seu pulmão possa encher. Então você deve sempre deixar como é que se diz? Só parar de inspirar quando você sentir que o fato de estar levantando o braço da última vez não criou nenhum espaço novo para que entrasse ainda mais um pouco de ar. Mas enquanto ele está criando um pouco mais de ar, você deve deixar, porque isso vai fazer o quê? Porque na hora que você solte o ar, tenha mais energia para circular das mãos aos pés. Né? Essa meditação a gente faz ela né, toda, ou pelo menos os 8 primeiros estágios, com respiração pela boca, porque são os 4 estágios em pé, depois os 4 estágios deitado. E no final a gente tem os estágios sentados. Né? Nos estágios sentados, tudo bem, você pode inspirar pelo nariz sem problema, mas nos 8 primeiros é importante inspirar pela boca, porque quando você respira pela boca, você também tem mais energia. E você tendo mais energia, essa energia vai forçar essas porteiras fechadas para que elas se abram. Né? Você tem duas maneiras de mudar esse padrão de restrição da circulação da energia. Né? Para você restringir a circulação da energia, você tem que tensionar cronicamente o corpo, né? Para restringir cronicamente a passagem da energia. E então você pode fazer duas coisas. Ou você ensina o músculo a relaxar e com isso a energia circula mais, ou você coloca mais energia circulando e ela vai ter que arranjar um jeito de passar ali por aquele músculo e ela vai relaxar o músculo. Então você gerar mais energia é uma maneira de você induzir o seu músculo que estava tenso cronicamente a experimentar um relaxamento. O quarto estágio, o que a gente faz? Na inspiração, você fica na ponta do pé e leva os dois, como é que se diz? Os dois ombros aqui, né? E deixa os dedos, né? As mãos né? bem abertos. Né? Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está, você está, como é que se diz? Trazendo a energia toda aqui para o chakra da garganta. O chakra da garganta é quem administra é um dos 2 pranas que a gente está trabalhando nessa meditação, né? O prana daquele que eu falei que transforma o pensamento que está aqui, né? Ou os pensamentos que estão na sua fronte, né? Na frente do teu cérebro, no córtex cerebral frontal, né? Em palavras, né? Aqui o que você está fazendo? Na inspiração, você está trazendo toda a energia do corpo para cá. Na expiração, o que você está fazendo? Você está abrindo e fechando vigorosamente as mãos. E aí você pode, inclusive uma das coisas que você pode fazer é colocar os dedos aqui meio presos por esse monte de Vênus que fica aqui embaixo, né? E isso dá uma pressão extra quando você abre. Ou até com o polegar, ajudar a fechar com o polegar e abrir, tá? Pelo menos nas primeiras respirações, tá? Fazer esse soltar que vai ajudar a soltar mais a energia, tá? Então o que você está fazendo? Você está trazendo toda a energia para o chakra da garganta, que é o chakra da sua criatividade, o chakra da expressão, o chakra da comunicação, o chakra da melhor troca com os outros, né? E quando você está descendo, você está deixando com que essa energia se dissipe toda pelo corpo. O prana desse chakra, né, chamado de Udana Vayu, ele também é chamado de prana do retrocesso, ou seja, o prana que ajuda a energia a voltar pro centro, né? Prana de reversão, né? Então é o prana que ajuda ao Vayana Vayu a fazer essa circulação de energia. No estágio seguinte,
você deita no chão, né? E aí o que você faz? Você, na expiração, você traz os dois joelhos para junto do peito, né? Se quiser, né? Agarra eles e traz, né? Na inspiração, você solta e o que você faz? Você faz o movimento, mais uma vez, com as mãos, mas agora também com os pés, né? De para dentro e para fora. Quando você solta todo o ar e puxa os dois joelhos para dentro, você está fazendo uma postura que você já fez no alongamento do Kanda, que é a principal postura na Índia de eliminação do prana tóxico, né, do Apana Vayu, né, o prana do teu primeiro chakra. Né? Quando você, e você também está lá apertando o seu Kanda, né? Como é que se diz? Você está massageando, pressionando, apertando, esvaziando o Kanda de conteúdos antigos. Quando você solta, o que acontece? Assim como no alongamento do Kanda, você está fazendo com que essa energia do Kanda, agora, quando você está inspirando, seja criada uma energia totalmente nova, uma energia 0 km no seu Kanda, e você está criando condições para que essa energia circule até as suas mãos. Mais uma vez é importante a respiração pela boca, porque você vai estar gerando mais energia. Gerando mais energia, essa energia vai forçar a mão para abrir a porteira dos pulsos, ao mesmo tempo que o movimento por si só já está ajudando. Tá? No estágio seguinte, na inspiração, você vai rodar as mãos, na expiração você vai rodar os pés. As mãos são expressões do prana do peito, que é o prana da absorção da energia, né? O prana que cuida da absorção da energia. A expiração, ela está ligada ao apana vayu, que é o prana que cuida da eliminação de energia, que por acaso também administra as suas pernas, né? Então aqui você está trabalhando na inspiração uma maior capacidade de absorção do prana com esse movimento, e com os pés assim você está trabalhando uma maior capacidade de eliminação do prana tóxico. Tá? Bom, você já estava o estágio anterior inteiro com os pés com as pernas no ar, então é natural que você não queira ficar o tempo todo com as pernas e as mãos para o ar. Se você fizer a meditação todo dia, você aos poucos vai conseguir ficar mais tempo confortavelmente, tanto com as mãos e os pés no ar. Mas a nossa linha de meditação, ela nunca trabalha com forçação de barra, com violentação, não. Cansou as pernas no ar, não tem o menor problema. Tanto você pode no início começar a plantar os dois pés enquanto está rodando as mãos, quanto você e só levantar os pés na hora em que vai soltar, quanto a partir lá da sétima respiração começa a ficar mais interessante você rodar um pé só. Por quê? Então você pode plantar um pé no chão e rodar o outro, porque quando você roda um pé só, o que acontece? A energia que você está criando no seu Kanda vai encontrar uma porteira mais fechada e outra semi-aberta, que é a do pé que está rodando. Então a tendência vai ser o gado ir por ali, ou seja, a tendência é a tua energia ir toda por ali. Saindo mais energia por aquele pé, vai ficar mais fácil de colocar a energia daquele tornozelo para circular do que se você estivesse distribuindo o seu jato de energia pelos dois tornozelos. Então por isso é legal, e é legal às vezes você explorar também posições diferentes, entendeu? Rodar o pé para lá, ou às vezes rodar para fora, né? Tá? O sétimo estágio, você vai levar a sua mão esquerda, de repente, primeiro para trás da cabeça, e na inspiração a sua mão direita vai rodar para fora enquanto se afasta, e na expiração vai circular para dentro. Se você fizer a meditação várias vezes, é natural que aos poucos você vá começando a curtir fazer um movimento muito devagar e a expiração muito devagar. Porque vai chegar uma hora que você descobre uma onda ali que está acontecendo em você, que você ainda não está, como é que se diz, traduzindo para si próprio muito bem o que é aquilo, mas você percebe que tem uma onda acontecendo ali. Quando você coloca a mão aqui atrás do pescoço, você está colocando a mão atrás do seu quinto chakra, que é o chakra que administra um desses dois pranas que a gente está trabalhando nessa meditação,
E atrás do chakra, você tem a fonte do chakra, você tem o lugar onde a energia do chakra está ainda não traduzida para o mundo, está ainda desguarnecida de qualquer ensinamento, ou seja, está espontânea. Então você está trabalhando o que? A espontaneidade. Você está chamando aqui com a presença da sua mão e dando confiança para que a espontaneidade da energia do seu quinto chakra mais pura, né, possa se expressar, para que você se expresse mais naturalmente. Mas essa região aqui da nuca está ligada a outras coisas. Ela está ligada à nossa necessidade de controle. Né? Então, se está ligada à nossa necessidade de controle, ela está ligada também a mão aqui vai te dando mais confiança para você achar que você não precisa controlar tanto, porque é a sua necessidade de controle que está segurando sempre a energia no pulso para você controlar a situação, né? Para você ter pulso firme, né, sobre a situação, se a gente pode usar essa imagem da sabedoria popular, né? Inteligente como geralmente é. Né? Agora, a mão aqui atrás, ela também está lidando com a sua noção espacial. O quinto chakra está muito ligado com a sua noção espacial. A gente tem 7 vértebras cervicais e logo embaixo dessas 7 vértebras cervicais você tem 12 vértebras torácicas, né, para depois ter lá as de baixo. Né? Essas 12 vértebras torácicas, elas são extremamente mais grossas, mais, como é que se diz, mais pesadas, né, digamos assim, mais sólidas, maiores mesmo do que as 7 cervicais. Então, de repente, quando chega aqui no final do tórax e passa para o pescoço, você tem uma mudança de qualidade de vértebra que foi o que estimulou, parte do que estimulou com que se desse o nome dessas daqui de cervicais e essas daqui de torácicas, porque são vértebras muito diferentes. As daqui são muito mais delicadas, né, as do pescoço. E quando você movimenta a sua cabeça para a direita e para a esquerda, basicamente é a vértebra de baixo de todas da cervical, né, a 7ª cervical, que encontra na sua primeira torácica. As vértebras a gente conta de cima para baixo, né, que encontra na sua primeira torácica, que é uma vértebra grande, né, a vértebra responsável por esse ossinho que você sente aqui atrás quando coloca a mão, que é um ossinho que está ligado ao nosso senso de direção. Porque se você mexe esse ossinho daqui para uma pessoa, ela naturalmente vira o corpo para cá. Se você mexe ela para cá, ela vira para cá. Então, no estágio anterior, inclusive, quando você estava lá girando as mãos e os pés, você pode, e até no primeiro, no quinto estágio, né, quando você está girando os pés e as mãos ao mesmo tempo na expiração, na inspiração e na expiração você puxava as pernas, se você for fazer todo dia meditação, a partir de um certo dia você pode começar a virar a cabeça também, para ajudar já a começar a tirar a energia presa aqui. Aqui você está preparando o seu pescoço para ele ter confiança de você entrar depois no 9º e no 10º estágios. Tá? Então, muito sutilmente, o simples fato de você estar com a presença do braço aqui está criando essa confiança para você, primeiro, ter uma noção de espaço mais real, mais descontaminado, uma relação com o espaço do mundo, né, mais real e mais descontaminada, e, em segundo, você está criando essa confiança corporal, para você poder abrir mão da sua segurança em nome da confiança. Segurança e confiança são 2 coisas completamente diferentes. Né? De repente a gente faz uma pílula depois só para isso, senão vai ficar interminável a conversa aqui sobre a diferença entre segurança e confiança, que sempre é uma coisa importante de entender dentro do caminho da meditação, porque uma das coisas que a meditação faz é, com o tempo, substituir a segurança pela confiança. Mas deixe esse parênteses para daqui a pouco e vamos voltar aqui para os nossos estágios. No 8º estágio, o que você faz? Você está deitado no chão, e eu peço para você, para na inspiração levantar as suas pernas no ar, na expiração levantar o corpo todo, e aí fazer movimentos, como é que se diz, de rotação dos tornozelos, uma dança de exploração dos tornozelos, onde ele vai, às vezes, o máximo para trás, às vezes o máximo para o lado, às vezes o máximo para baixo, às vezes o máximo para o outro lado, mas agora com movimentos
como é que se diz? Não mais contínuos de rodar, né? Com movimentos livres, onde às vezes vai para cá e de repente vem totalmente para cá, e de repente para cá, e de repente para cá, né? Por quê? Porque quando o movimento não vem mais de uma sequência pré-determinada, você vai soltar outras substâncias que você não soltou, se a gente pode chamar de substâncias, né? Que você não soltou, será que a gente pode chamar de substâncias psíquicas, né? Quer dizer, outros conteúdos internos, e vai mexer com outras resistências e outros medos e outras desconfianças que você não mexeu quando o movimento era contínuo. Porque quando o movimento era contínuo, a continuidade torna o movimento previsível e então mais confiável para você, né? Aqui você vai poder soltar alguns pontos cegos que não tinham sido soltos no movimento contínuo. Até porque no movimento contínuo, se você tem uma dificuldade com esse ponto aqui, você nem percebe porque o movimento já vinha de antes, né? O movimento não nasceu nesse ponto. Como ele já vinha de antes, aqui na dificuldade ele pula um pouco a dificuldade e continua já embalado pelo que já vinha trazendo ele. Então aqui o movimento é livre e mais uma vez vale a pena às vezes você fazer com um pé só, porque você dá mais consistência ao movimento e dá mais atenção ao movimento. A sua atenção está mais, então o seu sistema nervoso vai processar aquela informação dando mais importância para ela, porque tinha uma informação só sendo processada por ele naquele movimento, ou seja, ele não tinha que estar distribuindo a atenção dele entre os dois pés. Mais uma vez, não é para você se violentar. Você ficou com as pernas lá para o ar 20 segundos e cansou, desce o pé, depois o outro, tá? Se for confortável para você ficar o tempo todo, você fica o tempo todo, sem problemas. Mas se não for, você não se violenta, tá? Você desce e para, tá? No estágio seguinte, a gente senta e aí a gente vai fazer um movimento de 8 deitado com o nariz, né? Desenhando com o nariz. Eu sempre percebo nas aulas que uma boa parte dos alunos querem fazer um movimento lá longe, né? Vai lá. E não é esse o espírito, tá? O espírito é você alinhar o seu nariz com o horizonte e fazer um movimento muito pequeno, porque esse movimento pequeno vai trazer um movimento sutil aqui na base do seu occipital que vai mudar algumas coisas e que dentro do programa da gente, a gente vai começar a trabalhar memória e discernimento a partir do sentido da visão. E o seu córtex visual fica exatamente aqui atrás nessa região. A gente está começando a relaxar essa região do seu córtex visual para que o enxergar seja uma coisa mais relaxada para você daqui a pouco. Então, o 8 deitado é um movimento pequeno e sem pressa. Tá? Ou seja, o movimento é mais ou menos esse, né? E a pressa é mais ou menos essa. Você pode, às vezes, fazer tão devagar que se alguém passasse na sala, pudesse achar que o seu rosto estava parado. O 10º estágio, o que você vai fazer? O 10º estágio é um velho amigo meu, né? É um estágio onde você inspira profundamente, solta todo o ar enquanto o queixo vem até o peito, e aí na expiração, a sua cabeça vem girando no sentido anti-horário. Né? Se você for fazer todo dia essa meditação durante vários dias, você faz a partir do 3º dia, a cabeça girando uma vez para o horário, outra vez anti-horário, uma vez horário, outra vez anti-horário, para não criar vícios aqui. Mas se você for fazer um dia só, você faz o tempo, ou 2 dias só, você faz o tempo todo anti-horário. Você não vai criar vício nenhum em 1 ou 2 dias, tá? Por quê? O movimento horário, ele vitaliza o chakra da garganta. O movimento, isso vale para qualquer chakra, em tudo quanto é movimento horário e anti-horário. O movimento anti-horário, ele te leva ao contato com a dimensão meditativa do chakra. E é isso que a gente quer. Nesse estágio, nessa meditação. Tá? Então você vai soltar todo o ar, enquanto está sem ar, você está fazendo o movimento. E aí você está soltando o quê? A cada lugar que está o seu movimento, você está soltando canais diferentes de irrigação que ligam o tronco da sua árvore, né, o seu tronco,
as copas da sua árvore, é o lugar onde saem os seus galhos, de onde vai sair a sua fragrância. Então você está aumentando a ligação entre a raiz e os galhos, mas você está aumentando a ligação entre a mente e o corpo, entre a mente e o coração. Por isso, em parte, que quando você para, você sente um silêncio enorme, grande, interno. Tá? É para isso. Tá? O último estágio, 11º estágio, o que a gente faz? Eu peço para você ficar com a face, né, voltada para o horizonte, mas os olhos a 45 graus. Os olhos o mais relaxados possíveis e o mais sem movimento. Se os seus olhos ficarem sem movimento, a sua mente vai parar, porque todo e qualquer pensamento sempre se transforma sempre tem um reflexo no seu olho, né? Quer dizer, todo e qualquer pensamento sempre provoca um movimento mínimo, mas um movimento dos seus olhos. Então, se os seus olhos ficarem parados, isso por si só já é uma meditação, já te leva a induzir a mente a parar. Mas se eles ficarem parados 45 graus para o chão, que é o olhar zen, né? Isso leva o quê? Essa é a direção. O olhar para baixo, ele está ligado aos nossos instintos mais primitivos, né? O nosso olfato, né? O nosso tato, né? O nosso paladar, né? Esse olhar é um olhar extremamente relaxante, né? O olhar para baixo e para 45 graus, né? Um olhar em que a musculatura de sustentação dos olhos pode relaxar muito, e quando os seus olhos relaxam bem, o seu cérebro todo relaxa. Você está induzindo o seu cérebro a um relaxamento maior. E por fim, no final, você pode ou não deitar e passar mais 10, 12 minutos deitado, como é que se diz, atento a si próprio, né? Você pode passar mais 10, 12 minutos, mas se você quiser também pode levantar dali e experimentar passar. Mas se você puder deitar os 10, 15 minutos, é bom. Por quê? Porque o teu sistema nervoso vai processar com muito mais profundidade, com muito mais proveito, com muito mais capacidade de entendimento, tudo o que aconteceu em você nos 11 estágios da meditação. Bom, espero que você esteja tendo boas experiências com a meditação, ou se você não estiver tendo, não tem importância, você pode guardar essas meditações todas numa budoteca dentro da sua casa, para no dia que, quem sabe, no futuro, você achar que ela pode ser útil, você recorrer a ela. É uma meditação, digamos assim, boa para começar a trabalhar um processo de desenvenenamento psíquico, energético e emocional. Namastê, boas experiências para você.